Olá, eu sou o Jefferson da Fonseca e não posso deixar de dizer, antes de começar o nosso Sempre um Papo de hoje, da minha felicidade, que é estar nesse espaço tão inspirador que desde no início da minha carreira como jornalista, que me, me ajuda tanto, né? Conhecendo novos autores, conhecendo novas histórias, e nesse momento hoje aqui, é, também atuando no Sempre um Papo, numa conversa que a gente vai ter com o Vitor Vável, o que para mim é uma honra enorme. Importante dizer que o Sempre um Papo, que esse programa é patrocinado pela CEMIG, através da lei federal, da Lei Rouanet. Essa é uma realização, né, da Associação Cultural Sempre um Papo, e, enfim, espero que a gente possa aí ter uma conversa muito importante, muito feliz nesse próximo tempo aí. Eu estou aqui com o Vitor Fável. Né? Vitor, muito obrigado mesmo por estar comigo aqui nesse momento, nesse encontro. E, enfim, eu queria deixar esse espaço também, né, logo nessa abertura, para o nosso espectador, para o nosso telespectador aqui também, ver você, saber um pouco de você aí, grande escritor, né, e que nesse momento, é, depois de Novo Mundo em Chamas, está com Guerra dos Mil Povos, também um sucesso extraordinário, né, no topo aí da Amazon. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse seu novo lançamento. Jefferson, pô, um prazer, uma honra, amei o convite. Realmente fiquei muito satisfeito de poder estar aqui conversando com você no Sempre um Papo, que é, pô, um programa sensacional e tão tradicional, já tem tanto tempo que está aí trazendo novos escritores. Bom, Vitor, Tá passando um helicóptero bem aqui, gente. Tá chegando aí? Desculpa. não, aqui não entrou, não, aqui não. Nossa, perdão. Não, absolutamente nada, é o que acontece. Nesse novo, Posso nesse novo, continuar daqui? Eu começo minha resposta de novo. nesse novo modelo é assim mesmo, podemos ir, podemos continuar. Tá bom. Agradeço também a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer. Bom, a gente vai falar um pouco sobre. Eu tenho muitas questões, Vitor, que eu queria dividir com você. Primeiro, porque a sua ficção histórica, a sua literatura, o seu modo de escrever me provoca particularmente como leitor, mas me provoca também como um ouvinte, como um apanhador de histórias, né? Me impressiona muito, muito mesmo. Primeiro, a questão da sua dedicação na sua pesquisa histórica, né? Isso, a sensação que eu tenho é que você se cobre, você para se fundamentar e para se embasar, né, para poder com muita liberdade construir os seus diálogos, trazer os seus personagens, a sensação mesmo que eu tenho é que você está protegido, amparado por acessos a acontecimentos históricos, a questões históricas que não são tão comuns, que não estão tão acessíveis, né, de um modo geral, aos leitores. E me impressiona muito, muito mesmo, a sua capacidade de descrever, inclusive, os ambientes, é, as camadas das suas personagens. Assim, existe uma riqueza muito grande no modo de dizer da sua criação, no modo de dizer das suas personagens. Então, eu queria saber um pouco, nesse primeiro momento, como é que você trabalha essa inspiração para homens e mulheres antigos, com dramas e conflitos humanos universais e, de algum modo, tão comuns, né? Porque a gente está falando de conflitos, de algum modo, ainda que no contexto histórico estejam muito distantes, você tem uma capacidade incrível de trazer esse interesse de dramas humanos que estão aí atravessando os tempos, né, e que estão aí. As suas personagens nos provocam e você faz com que a gente torça, acompanhe, sofra junto, tenha raiva junto. E eu queria saber de onde vem tanta inspiração em tempos tão distantes. Eu acho que assim, a parte da história, ela eu realmente gosto muito de estudar história pura, inclusive, e eu acho que a ficção histórica, seja no formato que for, seja livro, seja filme, seja seriado,
eu acho que ele é assim, uma ferramenta incrível para a gente nos conhecer. E quando eu digo nos conhecer, não só fatos e acontecimentos e, enfim, interpretações sobre eventos que fazem o mundo ser o que é e faz as coisas chegarem a ser como são hoje, mas também quando a gente observa como humanos agiam em outros contextos, a gente ter a percepção de que eram pessoas muito similares a eu e você, a todo mundo que está nos assistindo. Então, assim, quando a gente troca o contexto para uma situação completamente diferente da que a gente vive, mas continua sendo pessoas, a gente percebe que os dramas e as angústias e, sabe, o medo, às vezes até o olhar para o que é a vida, sabe, essas dúvidas, elas continuam. Então, acho que o legal de tirar, de tirar a percepção do contexto que a gente está acostumado é que o que sobra é assim, digamos, é um aprendizado sobre a essência, sobre a condição humana, né? Que eu acho que talvez o grande tema das artes, né? Da literatura, de outras artes também. Eu acho que a condição humana é o que a gente está sempre procurando entender e nos aproximar. E a grande ferramenta da ficção histórica é essa mudança de contexto. E é claro, é uma ficção histórica, mas a gente trata estamos falando de temas críticos, importantes e precisam ser tratados com respeito e responsabilidade, né? Então, eu assim, eu entendo que eu preciso ser muito preciso no que eu estou fazendo. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, sabe? O meu maior medo é às vezes cometer um erro bobo, uma coisa assim que às vezes pode colocar o trabalho como um todo em xeque. Então, assim, é muito estudo e colocar pessoas para colocar personagens humanos para funcionar naquele contexto. Percebe-se muito claramente esse seu cuidado quando você traz uma nota histórica, né? Quando você faz uma referência e separa, né, os acontecimentos históricos e cita as fontes, né, e recorta, né, separa mesmo no final do livro, você separa isso e diz, bom, essa parte aqui, isso não tem, né, a minha criação, né? Esse lugar aqui é o lugar que me suporta para criar, né? E acho isso também um ponto alto da sua capacidade, né, de se organizar nesse momento, já com um segundo livro tão potente, que já atravessou, né, de algum modo, e que tem agradado e atraído leitores, e acredito que jovens e adultos, acredito que de diversas faixas etárias, né, você tem essa capacidade incrível também com as suas personagens de trazer isso. E um outro ponto que eu queria que você me falasse um pouco, especialmente sobre a questão dos conflitos entre os personagens, né? Quando você toca em questões muito caras e questões muito profundas, no que se refere especialmente ao divino, ao sagrado. Você faz isso também de um modo muito provocador, né? Não só na provocação entre as personagens, mas na provocação de quem está lendo, tentando entender por trás de quem está lendo exatamente o autor, aonde está a relação do autor com o sagrado. E aí eu queria que você falasse isso um pouco para a gente. É que assim, eu acho que todos nós humanos, a gente em algum momento, a gente se depara com algumas perguntas assim que não tem uma resposta muito fácil, né? A gente está aqui vivo e a gente tem, enfim, milhares de anos de filosofia, de religiões, enfim, tentando às vezes responder o que eu chamo de mistério. E quando a gente traz esse choque de cultura, como acontece na Guerra dos Mil Povos, quando os portugueses chegam ao Brasil, invadem o território e eles encontram povos nativos com uma separação de milhares de anos das duas bandas da humanidade, então com crenças e valores enfim, histórias muito diferentes. Essas histórias entram em choque. Elas entram em choque não de uma maneira abstrata, elas não entram em choque como se fosse uma questão assim de opinião, de sensação. Elas entram em choque na cabeça das pessoas mesmo, né? As pessoas que vivem aquilo, elas se deparam com uma realidade que são ver o outro com uma visão de mundo
com crenças completamente diferentes. Então, assim, e aí, diante desse choque, a gente vai ter pessoas que às vezes se fecham no que já tem, pessoas que às vezes olham para o outro com um pouco mais de curiosidade, e esses dramas, isso ajuda a entender um pouco o que é esse choque cultural que aconteceu no Brasil, né? E do qual nós, sem dúvida, somos resultado, né? O Brasil é um grande caldeirão cultural. Ah, E o petismo religioso é um desses fatos históricos que aconteceu e continua acontecendo. Então, assim, um aspecto que é muito revelador daqueles acontecimentos e do nosso. É um encontro com nós mesmos quando a gente encontra, às vezes, a raiz de algumas crenças, de alguns costumes e de alguns conflitos também, né? Vitor, eu quero te devolver uma provocação que você me fez escrevendo, né? Você me fez aqui com o seu livro, sem spoiler nenhum, se me permite. Tem um pequeno trecho aqui que eu gostaria de ler e que você comentasse para mim, que é justamente uma conversa entre irmãos, onde a gente tem essa conversa aqui, mais ou menos. É, são muitas as línguas dos brancos, eu aprendi o português. Aí imediatamente vem, e sobre Jesus? Aí nós temos, eles dizem que o Deus deles é o único que já o conhecemos com o nome de Tupã, ou Pai Tupã, como padres falam. Aí você continua. Ela encolheu os ombros. E aí segue o texto, na voz da personagem. Só que Tupã não é o único Deus. Qualquer um sabe disso. Nem é quem decide o que acontece depois que morremos. É uma ideia absurda. E aí você interrompe. Ela fez uma cena. Aqui, ó. Ela fez uma careta. Aí vem. O pior é que os brancos comem o Deus deles na cerimônia. É um costume bestial. E para fechar, o Birigui arregala os olhos e diz: fazem pururucado? Aí eu queria que você me dissesse um pouco até onde você se divertiu e até onde você sofreu um pouco para falar sobre isso. Olha, a questão da antropofagia, é, que em bom português eles comiam pessoas, né? Que antropofagia é grego para comer gente. Essa questão de eles comerem pessoas nas cerimônias, ela é, digamos assim, muito complexa para a nossa cultura hoje, né? Inclusive é um aspecto que é usado para detratar aqueles povos, né? As pessoas, muitas vezes, as pessoas que tentam passar pano para os crimes que aconteceram, ou, enfim, dar um caráter heróico para os invasores, eles muitas vezes destacam esse costume de que os índios comiam pessoas nas suas cerimônias, como se fosse assim, né? Uma coisa, eram bárbaros, eram bestiais. Só que é curioso como se você troca o ponto de vista e se você, se os católicos estão lá todos os domingos na missa, comendo a hóstia, que é o corpo de Cristo para eles. Então, assim, a gente vê claramente um costume na nossa cultura que é uma sublimação de algo que acontecia antes de forma mais corriqueira na humanidade como um todo, que é comer pessoas. E tem vários registros de povos que comiam pessoas. Tem povos, por exemplo, que comiam pessoas, parentes mortos, no sentido de o parente continuar vivendo dentro deles. Então, era uma forma de perpetuar o parente ao comê-lo. Então, tem vários e vários e vários registros de povos que comiam pessoas, cada um com um determinado significado. E é bem o que nós fazemos, né? Nós, humanos, a gente tem costumes, a gente tem as nossas práticas e a gente atribui diferentes significados. E quando a gente troca essa percepção para o ponto de vista dos indígenas, a gente vê que a ideia de que o costume bestial passa a ser comer um deus, que é o que a gente está acostumado. Então, assim, é um trecho que ele é feito para justamente passar uma rasteira no leitor,
tem uma conversa entre irmãos ali, entre irmãos até bem descontraída. Sim. E ajuda a fazer a pessoa, ajuda a conduzir o leitor a olhar pelo outro lado, pelo ponto de vista do outro. É um exercício antropológico. Eu, como autor, precisei fazer um trabalho interno para mim. Eu tenho, sem dar spoilers, né? Mas tem cenas de antropofagia no livro e tal. Era um ponto importante, digamos assim, era uma questão cultural importante para aqueles povos. Então, precisei passar exatamente por esse processo para poder ter esse entendimento é onde eu gosto também de conduzir o leitor para esse entendimento, sabe? Queria também, numa outra provocação, Vitor, saber de você sobre aonde vem essa inspiração, né? Contextualize como você quiser, mas essa inspiração também para a diversidade que existe aqui, onde a gente fala sobre o amor entre diferentes, né? Onde a gente fala entre o amor e o conflito entre diferentes. E você faz isso de um modo muito bonito aqui, né? Bonito, muito conflituoso, mas ao mesmo tempo faz isso, e é também sem spoiler, né? Mas para os leitores aí de Guerra dos Mil Povos, talvez os leitores que vieram do Novo Mundo em Chamas, eu queria também, você está com menos de 40 anos, né? Um jovem, e de onde vem essa experiência, essa vivência e esse modo tão cuidadoso e ao mesmo tempo tão competente de promover o amor entre diferentes aqui. Guerra dos Mil Povos é uma grande história do amor, uma grande história de amor, né? E assim, eu até complementando uma pergunta anterior, à medida que eu vou me entendendo a história e gerando essa curiosidade em relação ao que aconteceu, eu vou encontrando, eu vou procurando assim, onde está aquela área cinza, sabe? Onde está a dúvida? Onde uma pessoa, digamos, curiosa e legal e bacana poderia se encontrar naquele meio onde ela teria suas dúvidas. E eu acho que o momento em que um branco encontra com uma índia, ou o contrário, né, um índio encontra com um branco, e acontece ali o que todo mundo sabe que acontece e nunca vai deixar de acontecer, que é o amor, né, que é uma força sensacional, grandiosa entre nós humanos. Então, assim, isso também ajuda a fazer um pouco essa ponte, e ali todos esses conflitos dos quais a gente está falando, de natureza religiosa, espiritual, de costumes, do que come, de como faz, de qual é do que é certo, do que é errado, tudo isso vai passar ali por esse filtro, né, de amor. Então, assim, é mais um momento que ajuda nessa caminhada para tentar entender o outro, que eu estou mostrando duas pessoas que estão tentando se entender, né? E não é só a relação de amor, também mostra relações de ódio, de raiva, enfim, eu gosto de nesse choque tentar encontrar o que sai dessa explosão, né? Uma dessas coisas, sem dúvida, é o amor, que é uma força gigante, apesar de que também tem outras forças no mundo que também geram resultado, né? Numa outra curva, né, em uma linha paralela, o que também já queria te parabenizar por isso mesmo, porque com a mesma força e com a mesma elegância que você trata essa questão do amor, há ainda uma força e uma questão política presente nas relações, nos conflitos, né, nessa jornada, nessa odisseia, né, de luta, né, que naturalmente você se posiciona muito firmemente nisso, né? Numa compreensão, e acho que naturalmente muito bem intencionado, né, nesse sentido, você faz com que o leitor fique mais interessado pela história, né, pelo que de fato é histórico, mas por meio, né, de uma grande articulação criativa, né, fictícia, né?
E também de onde veio, né, nessa sua. Eu sei que você escreveu e não publicou, né, antes do seu primeiro livro, né, você tem textos guardados que me confidenciou aí que nem pensa em publicar, mas em que momento você disse assim, não, cara, isso aqui eu tenho que dividir, até porque em algum momento eu preciso começar? Foi a partir de quando? Como é que foi isso para você virar e dizer, não, eu preciso contribuir para fazer com que o meu leitor se interesse mais pela história do nosso país? Olha, é engraçado isso, porque a gente passa por um certo amadurecimento. A vida tem suas fases, né? Então, assim, eu acho que quando eu era adolescente, tal, começo da juventude, começo da vida adulta, eu escrevia pelo simples prazer de escrever, sem nenhuma intenção de publicar, mostrava para um amigo que curtia ler e tal. Mas, assim, eu não tinha assim, um sentimento de que eu realmente tinha algo a dizer ou algo interessante, sabe? Mas pelo simples prazer de escrever mesmo, que é legal, eu gosto. Cada pessoa tem seus gostos e eu gosto de escrever. Mas você trabalhar com literatura, eu acho que precisa de um pouco mais do que simplesmente gostar de escrever, sabe? Gostar de escrever é um belo de um hobby, é sensacional. Quem curte escrever, escreva. É terapêutico, a gente aprende muito, a gente cresce muito como pessoa. Mas eu acho que assim, a, 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 sabe, eu acho que, pelo menos comigo, o momento que eu realmente falei, eu acho que eu vou escrever de verdade agora, é quando eu tive essa percepção de que, assim, para uma pessoa que eu sempre curti muito história, sempre mesmo, e em algum momento eu percebi que, tipo, eu estava lendo só livro de fora do meu país, sabe? Às vezes eu conhecia mais sobre a história da Inglaterra, de Roma, ou dos Estados Unidos, do que a minha própria história, sabe? Às vezes você assiste um filme, um seriado, lê um livro, ou uma série de livros que se passa em Roma, e conhece, às vezes, eu que gosto muito de história, conheço a ordem dos imperadores, o que cada imperador fez, e o nome de grandes batalhas e tudo mais, grandes heróis, grandes vilões. E eu assim, apesar de sempre curtir a história do meu país também, mas eu percebi que falta, tipo, falei, gente, mas falta, tá faltando. Até que historiadores a gente tem, mas na parte da ficção a gente praticamente não tem. Então, assim, eu acho que foi essa percepção. Eu lembrei também do tanto que eu gostava. Eu tive um hiato, né? Eu lembrei também o tanto que eu curtia trabalhar e falei, pô, alguém, sabe, no momento que eu pensei, puxa, eu acho que devia ter. Eu pensei, por que que eu não faço então, né? Porque a gente às vezes tem que pegar e fazer. E aí foi isso. Então, assim, eu realmente tive esse momento sabe, essa epifania de falar, acho que eu vou fazer. E pensei, agora eu vou fazer de verdade, né? Porque das outras vezes, por isso que eu não penso em publicar os outros livros, porque não eram livros para serem publicados mesmo. Não é questão de não acho que ficou bom, não é nem isso. As pessoas que liam gostavam, mas acho que a questão não é nem essa, porque não me parece que contribuem para nada, assim, em termos de, sabe, para valer o esforço de colocar um livro adiante e buscar leitores, enfim, a gente sabe que tem todo um desafio também, como, né, no mercado e tal. Então, assim, aí, a partir do momento que eu escrevi o primeiro livro, nossa, eu tinha muito medo de, de escrever um livro muito ruim que ninguém ia gostar. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas escrevem livros e acham que ficaram muito bons e tal, e depois, quando você lê, você percebe que tem alguns defeitos, né? No meu caso, é sempre o inverso. Tanto o primeiro quanto o segundo, na hora que eu terminei, eu falei, acho que eu não consegui, acho que deu errado. Os E aí, na medida que publicados, eu fui os livros dando... publicados mesmo, você teve essa impressão de que deu errado? Olha, é o seguinte, quando o livro estava pronto, as pessoas que foram lendo me deram uma pequena tranquilizada, apesar de que as pessoas curtiam bastante, sei lá, por exemplo, mandei meu primeiro livro para um amigo meu, ele leu em 2 dias, 2 ou 3 dias, me ligou e tal, falei, uai, se a pessoa leu em 2, 3 dias, quer dizer que deu certo, né? Quer dizer que a página virou fácil e tal. Mas assim, eu comecei a ficar tranquilo mesmo, tanto no primeiro quanto no segundo livro, depois que eu comecei a ver os comentários na Amazon, que eu vi que né, o pessoal estava realmente curtindo enfim, eu via, à medida que eu fui vendo a repercussão, fui ficando mais tranquilo, porque,
enfim, dá um receio de ter um trabalho imenso, que é muito trabalhoso. O meu tipo de literatura é muito trabalhoso. E também dá um receio de, sei lá, ter algum erro bobo, sabe? Enfim, essas inseguranças que eu acho que é meio comum também, né, entre autores. Então, assim, foi uma jornada entre escrever por gosto, ter um hiato, decidir escrever e passar pelo medo. E você acredita mesmo, assim, ou talvez, né, nem tenha pensado tão objetivamente nisso, mas que a sua experiência com o jornalismo, sem dúvida, né, mas especialmente com o audiovisual também, como um diretor, um realizador de conteúdo audiovisual, você acredita que isso tem influenciado essas descrições tão cuidadosas, tão atraentes, personagens com camadas tão bem demonstradas, né? Na respiração, no silêncio, na sua narrativa, na ação descritiva ali, né? Nas suas rubricas, a gente percebe claramente que há um cuidado de você trazer, não para exatamente o que você está imaginando, mas de trazer e de oferecer para o leitor um cenário muito rico, muito bem detalhado, assim. Você vê essa contribuição na narrativa com a sua experiência com o audiovisual? Isso está pensado como... O que eu quero saber é se já está roteirizado para ir para o cinema. Eu acho que sim, porque ao escrever roteiros, que é uma coisa que eu fiz, que eu faço, né, já faz muitos anos, mas aí na área comercial, o roteiro ele tem uma característica que eu acho que eu acabo transpondo para a literatura, que assim, você precisa descrever o que a câmera vai de fato mostrar, uma coisa de cada vez. A câmera não mostra duas coisas ao mesmo tempo, e ela tem uma ordem do que vai mostrar. Então, eu acho que o meu raciocínio é muito uma coisa, depois a outra. E ao descrever as cenas, eu acho que isso transparece um pouco essa lógica de uma coisa depois da outra, diferente de, às vezes, outros autores que vão e voltam, e, enfim, fazem mais um emaranhado, né? Eu realmente gosto de contar a cena de uma forma que a pessoa vai vendo, tem um caráter temporal, assim, na leitura, né? Agora, cada meio tem o seu diferencial, né? Eu acho que o maior diferencial do audiovisual, apesar que a parte visual ela se destaca, eu acho que o maior diferencial é a música, a trilha sonora que tem esse poder de estabelecer o sentimento, né? Já na literatura, eu acho que o maior barato é a gente conseguir entrar dentro do personagem. Então, também, claro que tem as camadas são diferentes, mas eu acho que tem essa lógica temporal nas cenas que são muito que tem essa similaridade. E eu acho que também na grande estrutura, né? Se você pegar a história como um todo, ela também tem. Eu funciono, por exemplo, eu não raciocino muito bem em capítulo. Eu raciocino mais em cenas. Então, eu não coloco lá um capítulo que tem 10 cenas, vai para o próximo capítulo, tem 10 cenas. Eu raciocino cena a cena e de uma cena para outra eu posso trocar de personagem, posso trocar de locação, e também de grandes sequências. Às vezes as cenas vão se alternando, mas elas fazem parte de uma sequência, de um determinado evento, quando eu chego mais perto de um evento. Às vezes eu levanto eu saio de um evento e tem um lapso temporal entre uma cena e outra e vai. E assim, acaba que meu estilo ele tem essa dinamicidade, assim. Você entrou num outro ponto que a gente até adiantou, um outro ponto que eu queria ouvir você aqui, que é exatamente sobre essa questão da divisão que você faz. A sensação que eu tenho é que no final de cada bloco você me diz assim, o título é seu. E você nem está me dando o título no início do bloco, você está me dizendo para dar um título no final de cada bloco, e você faz isso de modo muito organizado, né? Claro que então, né, a gente está falando aqui numa divisão muito cuidadosa de parágrafos, a gente está falando de uma escrita de períodos muito curtos, né?
de um modo muito cuidadoso. A gente está dizendo de um vocabulário riquíssimo, né, de pesquisa histórica, né, de tudo. A gente está falando não só dos objetos, mas você cita o nome dos pássaros e os lugares, enfim, como nesse lugar era tratado e nessa época era. A gente conhece, tem um conhecimento maior de Santos ou do Rio de Janeiro, né, enfim, São Paulo, Rio e por onde, né, as personagens passam. Você traz isso de modo assim que faz a gente se interessar ainda mais pela história daquele lugar e nem parou para pensar que Nova Iguaçu, por exemplo, que Iguaçu é de Nova Iguaçu que você retrata, né? E aí quando você me fala desse trabalho enorme, porque realmente é um trabalho muito grande nessa literatura, nesse modelo que você abraçou, né, da ficção histórica, e aí é isso, assim, eu queria, né, nesse momento só ainda também pedir algo mais quando você me fala sobre essa divisão sistematizada, né, por cenas e por blocos, como é também que você organiza o ponto de vista, e aí a gente vai entrar em ponto de vista dos seus protagonistas, que são muito diferentes, né? Você nos coloca ali, de repente você deixa o protagonista de lado por um tempo e me leva para um outro lugar, e eu venho para esse lugar, e aí eu quase estou aqui querendo saber, você me vem com o outro que eu tinha deixado lá para trás, vivendo num outro. Então, como é que você também sistematiza esse ponto de vista das personagens, e isso acontece no caminho, fazendo caminhando, você descobre esse caminho, ou isso já está organizado aí, planilhado? Então, eu tenho um processo que, assim, como eu trabalho com ficção histórica, eu não consigo, sei lá, me inspirar a escrever, sabe, eu preciso me planejar, porque eu preciso pesquisar. E às vezes é isso, eu preciso colocar a pessoa, eu preciso colocar a comida na mesa do personagem, eu preciso saber qual que seria uma comida plausível, sei lá, a pessoa vai jantar. O que a pessoa comeria? A pessoa acorda de manhã e vai comer. O que ela comeria nesse momento, naquela situação e tal. Então, assim, às vezes, ou como você falou dos pássaros, eu preciso pesquisar qual era a fauna daquele lugar. Eu vou, faço trabalho de campo, enfim. No caso dos pássaros, eu tenho um consultor que é meu pai que ama pássaros, então ele também me ajuda. Mas, então, assim, eu me planejo bem. Na minha pesquisa, eu também começo a destacar fatos e questões e detalhes históricos que me parecem interessantes. Às vezes, é coisa que eu encontro com um amigo e comento, oh, você sabia tal coisa? E naturalmente eu vou percebendo coisas que até mesmo eu, conversando com alguém, aquilo é interessante, vou separando e depois vou distribuindo. Às vezes tem um detalhe que não passou pela pesquisa, eu preciso voltar na pesquisa, enfim. Agora, a organização das cenas, que cada cena é pelo ponto de vista de um personagem. Às vezes, a próxima cena mantém o personagem e, às vezes, troca para um outro personagem, para outra situação completamente diferente, e sempre indo em frente. No meu sistema, a pessoa não volta no tempo, a história sempre vai em frente. Aí tem várias... Claro que cada escolha estética, normalmente ela tem mais de um motivo, né? Tem mais de uma razão de ser. E, assim, além de simplesmente avançar a história e apresentar personagens que eu selecionei, que precisam ter um arco deles mesmos, cada personagem precisa ter um arco e ter desenvolvimento para funcionar na história, eu aproveito para fazer o efeito, que é o que eu gosto quando estou lendo, que é o efeito de você querer continuar lendo o livro, né? Aquele efeito de não consigo parar de ler, eu comecei a ler o livro de noite, na hora que eu olho, eu estou vendo o sol nascer e falo, nossa, amanhã vai ser um dia longo. Eu gosto disso quando eu estou lendo. E um jeito de proporcionar isso para o meu leitor é justamente esse corte de cenas. Porque na hora que eu termino uma cena, num momento que você quer saber o que vai acontecer depois e mudo para outra locação, aquela curiosidade anterior ela não vai embora, você continua curioso. E aí a próxima cena, com outro personagem, eu também vou cortar antes de você saber o que você quer. E aí na hora que chega um determinado momento, você tem várias
coisas que você quer saber, elas estão todas entrelaçadas, elas estão todas se combatendo. Às vezes eu resolvo uma aqui, mas já abri mais 3 coisas acontecendo, e é claro que isso tudo vai culminar no clímax, né? Tem um momento onde aí você libera toda aquela energia, e a intenção é que a pessoa realmente perceba uma sensação de clímax artístico ali, de os personagens, as coisas, todas elas se trombam, né? Então, assim, esse lance essa divisão, eu me preocupo muito de fazer de forma estrutural essa sensação de quero continuar lendo e chegar a um clímax que realmente cause um efeito de clímax, sabe? Então, é que ao pensar em literatura, a gente tem o micro, cada cena precisa funcionar, cada cena precisa ser legal, mas à medida que a história vai se passando, o conjunto delas vai, digamos assim, juntando energia até que se abre as comportas, né? Você faz isso também de modo muito cuidadoso e muito eficiente, né? Alimentando o leitor e fazendo com que ele junte os pontos depois e ele entenda, né, exatamente o que você queria dizer com aquilo que não estava absolutamente claro em outro lugar, e a gente está ali em busca, não. E aí, de repente, o ponto de vista é do outro personagem, e aí eu já entro numa outra história, já estou com a cabeça ligada aqui numa outra questão, e me vem essa, e isso faz mesmo, tem esse efeito de não conseguir parar de ler em função dessa habilidade. Eu não posso deixar de te perguntar, Vitor, primeiro por esse cuidado e essa preocupação que você tem, que está evidente nas suas publicações, em relação ao nosso povo, né? Em relação ao Brasil, em relação tá aqui ao brasileiro e nesse momento que a gente está vivendo. Não é possível contar histórias como as que você conta sem passar por uma reflexão profunda sobre política, né? Sobre poder, enfim, né? Sobre esses interesses. O que a gente poderia dizer no momento que a gente está vivendo, não só no Brasil e com reflexos também em outros lugares, né? Especialmente, né, na Europa? A gente não aprendeu nada com o passado, é isso? Assim, a gente não aprendeu, a gente não entendeu, ou a gente finge que nada aconteceu? Porque a gente não evoluiu tanto assim, né? Como é que você vê, né, hoje, quando você traz a questão impossível falar do Brasil sem falar dos pretos, sem falar dos indígenas, né? Não necessariamente nessa ordem, mas, né, dos indígenas, como você faz tão bem aqui, dos pretos, como também faz, e aí depois a gente vai falar sobre um projeto que já está em andamento seu, que também tem essa sua inquietação. Mas e aí? Está faltando o que para a gente aprender que é possível a gente lidar e conviver sem questões assim tão absurdas, tão inacreditáveis, inclusive, com violência e desrespeito, e, enfim. O que está faltando para a gente entender que daquele modo ou que desse jeito não dá certo? A intolerância, né, o desrespeito, enfim, as guerras, né? Vamos falar sobre isso. Né? A gente está, sem dúvida nenhuma, a gente está passando por uma fase meio tenebrosa, um capítulo complicado, assim, onde parece que você falar a verdade, as coisas como elas eram, precisa de um pouco de coragem, né? Ao invés de ser celebrado as coisas como elas são, a gente precisa brigar para mostrar que são como são. Mas, assim, eu penso, sabe, Jefferson, que a gente tem, se você se afastar um pouco do momento que a gente está vivendo hoje, eu considero que a gente está numa fase, digamos assim, num momento de retroação, mas o todo, se você pegar a história do Brasil como um todo, a gente já melhorou bastante, sabe? Então, assim, por exemplo, você pegar os historiadores durante o período colonial, durante o período do Império, eles eram pessoas que realmente tem um historiador
que na época era famoso, na época do primeiro reinado era famoso, Francisco Adolfo de Benhagen, eu não sei pronunciar o nome dele exatamente, que ele dizia literalmente que a história dos indígenas brasileiros era uma história de depravação e que deveria, com esses termos, que deveria ser deixar de existir. A história deles deveria ser desconsiderada ou talvez tida como um contra-exemplo para o que o Brasil não deveria ser. Então a gente parte disso, que são pessoas que assim abertamente tentaram escrever uma história de elites e né, aquela visão de grandes feitos, grandes homens, é claro, dos colonizadores, dos brancos, da elite. A gente teve também, na época do primeiro reinado, foi criado o Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, que também era bem isso da história das elites. Mas a gente veio mudando de lá para cá, sabe? A gente teve um movimento modernismo, aí a gente volta ao tema da antropofagia, né? Que com a semana de arte moderna, que o tema foi antropofagia, tem o quadro da Tarsila Amaral e tal, que tem essa coisa, foi a redescoberta do Brasil de si mesmo, né? Começa a redescobrir a história dos tupinambás, dos povos indígenas e se reencontrar. E aí vem Gilberto Freire com Casa Grande e Senzala, que traz que pela primeira vez começa a considerar que nós brasileiros, a gente é um tripé cultural, a gente tem o tripé, a gente tem a perna indígena, a gente tem a perna dos africanos e a gente tem a perna dos brancos. Então a gente começa a enxergar o Brasil como esse caldeirão que a gente é, né? Enfim, aí vem pessoas trabalhando muito nesse resgate, sabe? Aí, vários historiadores e tal, várias pessoas nesse sentido. Então, se eu acho que nós que gostamos sabe, da verdade e que a gente gosta do brasileiro, a gente tem gosto por nós mesmos, a gente tem a cabeça em pé, a gente não anda cabisbaixo por aí por ser brasileiro, sabe? A gente é a avalanche, eles são uma ondinha. Eu considero dessa forma. E não é meramente um otimismo da minha parte, não. Eu acho que se a gente observar a história brasileira, essa a nossa história, é uma história de redescoberta e de resgate de nós mesmos. Acho que a gente está no processo. Vitor, eu tenho que dizer mesmo assim, que você está dando uma enorme contribuição, certamente, para os seus leitores, para essa reflexão em relação a minha relação com o meu país, a minha relação com o meu conterrâneo, né, com o meu irmão, com a minha família. Para a gente, infelizmente, a gente tem um tempo aqui, adoraria ficar muito mais com você aqui, conversando, mas eu queria que você me falasse só um pouquinho, né, do seu próximo projeto e aonde os nossos, né, telespectadores aqui, aonde quem está acompanhando a gente pode encontrar, né, os seus livros, aonde pode encontrar você. Sei que você, né, também está nas redes sociais. Se você puder falar um pouquinho aí já para preparar aí os seus leitores o seu próximo trabalho e também os seus novos leitores, quem ainda não teve oportunidade de saber de você convidar aí para acessar as suas redes, né, a sua página. Sim, o meu próximo livro, que eu ainda estou na fase de pesquisa, então prefiro falar demais, mas ele vai se passar durante a Guerra do Paraguai, que é um momento assim, muito crítico para a nossa história também, muito pouco falado. Para quem não está nos assistindo aí, a maior batalha da história das Américas foi durante a Guerra do Paraguai, maior do que todas as batalhas da Guerra Civil Americana, enfim, da independência americana. E as batalhas de lá a gente já viu em filme, a nossa não, né? Então, é um momento fantástico, assim, a gente teve indígenas, pretos lutando, pessoas que eram escravizados e recebiam a oferta de alforria para lutar, e grandes acampamentos, e ali teve um grande caldeirão também. Os próprios militares, depois que voltaram para a capital, no Rio de Janeiro, voltaram com uma visão um pouco diferente sobre essa questão da escravidão, porque viram os pretos lutando pelo Brasil. Então, assim, tem ali muita coisa aconteceu, e a gente precisa
passar a limpo esse capítulo aí também. E, além de tudo, é com certeza uma história que dá muito pano para manga, né? Batalha, enfim, é sensacional, é vibrante. Grandes acontecimentos, heroísmo e tal. Muito boa sorte. Bom, para quem... Desculpa, muito boa sorte dessa sua jornada. Muito obrigado. Para quem gostaria de conhecer mais o que eu faço, o jeito mais... Meu nome é difícil de soletrar, tem K, tem W, mas o jeito mais fácil é encontrar pelo nome dos livros, Novo Mundo em Chamas e Guerra dos Mil Povos. Novo Mundo em Chamas e Guerra dos Mil Povos. E, inclusive, nas redes sociais eu também falo um pouco sobre temas, sobre história pura, para quem curte. Pode ser fica aí a sugestão também. Eu vou mostrar aqui para a câmera aqui, ó. A gente está falando do seu último lançamento, né? Guerra dos Mil Povos, tá aqui. A pronúncia está certa? Vitor Wawel. Wawel, exatamente. Vitor Wawel, um épico durante a nossa maior revolta indígena, tá aqui. E tem também, claro, o primeiro, tá aqui, O Novo Mundo em Chamas. Vitor, quero dizer mesmo da minha alegria, do meu prazer, muito obrigado. Aí há um nervosismo da minha parte aqui, porque estou estreando também e num ambiente, né, pelo qual eu tenho profunda admiração, e eu fiquei imensamente feliz que essa estreia tenha sido com você. Eu fiquei muito encantado pelo seu trabalho, muito encantado por você, né? A gente conversou, né, antes desse encontro aqui e, enfim, desejo para você aí bênçãos ainda maiores na sua vida e que você obtenha ainda mais sucesso. Novos prêmios, né? Premiado que sei, no topo não só da Amazon, mas como em qualquer outra plataforma, que você, cara, alcance o sucesso que você merece. Ô, Jefferson, mais uma vez, muito obrigado. Passou rápido, né? A conversa foi boa. Demais. Agradeço a você, toda a equipe do Sempre um Papo. Realmente fiquei muito honrado, muito satisfeito com o convite. Espero que as pessoas que nos assistiram tenham curtido o papo também. Obrigado pela atenção. Até breve, Vitor. Um abraço.